povo da Terra! E aí, o que vocês acharam desses episódios estrelados pro Gohan em Dragon Ball Super? Mataram a saudade do mito? Relembraram os momentos em que Gohan usava uma roupa ridícula em uma porrada de fillers em Dragon Ball Z? Vamos falar sobre esses 2 episódios de transição de Dragon Ball Super depois da vinheta. Bom, como vocês já sabem, tanto o episódio 73 como o 74 de Dragon Ball Super ainda são episódios de transição, pois a nova saga, aquela que realmente tem o dedinho do autor, só começa lá pro episódio 77. Nossa... Bom, eu sei que muita gente tá cagando e andando aí pra esses episódios. Ainda mais quando se trata do grande Saiyaman, que muita gente acha um personagem escroto do caralho. Mas eu acho que esses episódios foram bem dinâmicos, tiveram bastante coisas engraçadas, apesar de eu achar que essas histórias aí tiveram algumas incoerências. Isso se for considerar os próprios fillers de Dragon Ball Z, enfim. Isso é muito filler mesmo. Bem, a história, como a gente viu lá, foi bem simples. Um criminoso chamado Watagashi fugiu da escolta espacial de Jaco, que o levava lá pra prisão, e aí esse criminoso acabou fugindo pra Terra. Esse tal de Watagashi mais parece um bichinho fofinho de algodão, sendo que seu nome é exatamente isso, é um trocadilho em japonês com a palavra algodão doce. Enquanto isso, lá na Terra, Gohan e Videl ficam impressionados que vai estrear um filme entre o Grande Saiyaman versus o Mr. Satan, estreando lá o Barry Khan como Grande Saiyaman, como eu falei no último vídeo, uma idol lá, a Coco Amagori, que faria um par romântico com o Grande Saiyaman, e o Mr. Satan interpretando ele mesmo. Bem, a Videl fica impressionada com isso até que vai, mas se a gente for considerar os fillers de Dragon Ball Z, nossa, considerar os fillers, isso é foda. Lá no episódio 205 de Dragon Ball Z, a gente vê que não foi a primeira vez que alguém tentou gravar um filme do Grande Saiyaman. Inclusive, o próprio Gohan, disfarçado como Grande Saiyaman, aparece na participação do filme. É claro, eu tô comparando com um episódio filler de Dragon Ball Z, mas no fundo, a gente sabe que esses 2 episódios aí de Dragon Ball Super é uma coisinha da Toei. Mas então, exatamente por isso que eu acho que eles poderiam ter aproveitado o gancho aí desses fillers lá de Dragon Ball Z, que tratava aí do mesmo assunto, de um filme sobre o Grande Saiyaman. Mas, enfim, gente, uma puta de uma referência é que esse episódio mostrou como que o Mr. Satan está empolgado em participar de um filme. Sendo que no jogo Dragon Ball Online revela que Mr. Satan se tornou ator após se aposentar do torneio de artes marciais. Na história do jogo, é citado que o Mr. Satan é a estrela do filme A Lenda de Satã, e que Mr. Satan acaba sendo muito ativo como estrela de filme, aparecendo em vários gêneros de filmes. Eu achei muito legal essa referência aí do Mr. Satan a esse jogo, e eu espero muito que algumas coisinhas dos jogos sejam inseridas aí em Dragon Ball Super. Sobre o Barry Khan, a gente já falou sobre ele no último vídeo, mas só pra galera relembrar, ele é um ator que o Buu viu lá numa revista e acabou copiando seu rosto pra tentar beijar uma menina. Isso lá em Dragon Ball Z. Eu também achei interessante a Toei resgatar um personagem completamente aleatório, que eu acho que ninguém imaginava que um dia fosse ter o destaque que teve nesses 2 episódios. Enfim, o Satan acaba levando a família do Gohan pro set de filmagens. E lá eles conhecem esse Barry Khan, que, como a gente vê, é um tremendo de um babaca em todos os sentidos. E ainda dá em cima da Videl na frente do Gohan. Só que a Videl, que é uma mulher íntegra, é uma mulher apaixonada pelo Gohan, uma mulher que confia no seu marido mais do que tudo na vida, caga e anda lá pro Barry Khan, que se sente rejeitado e fica boladão. Durante as filmagens, acaba que o Gohan pede pra ser voluntário de uma cena lá meio perigosa, e todo mundo acaba ficando impressionado com o que ele faz, a ponto do diretor contratá-lo como dublê oficial do filme, deixando o tal Barry Khan ainda mais puto. Aliás, a cara do diretor muito se parece com a do George Lucas, dá uma olhada aí pra ver se não parece. E como a Toei deve ter se amarrado em trazer coadjuvantes do passado pra série, enquanto o Gohan, ainda com a roupa de Grande Saiyaman, voltava pra casa, ele acabou lutando contra 2 bandidos que ele prendeu em Dragon Ball Z. E que esses 2 bandidos aí apareciam até na abertura do anime, hein, gente? Então, lembra do Watagashi? Ele acaba chegando à Terra e aí toma o corpo de um desses coadjuvantes e enfrenta o Gohan, só que com uma força sobre-humana. Mas o carinha não era palho pro Gohan, e aí o Watagashi, sem ninguém notar, acaba abandonando o corpo do maluco lá. No final das contas, a tal idol que contracenaria com o Grande Saiyaman acaba descobrindo que o Gohan é o verdadeiro Grande Saiyaman. E é inegável que isso rende as maiores piadas do episódio sobre a fidelidade do Gohan. A galera mais maldosa ficou zoando
tirando o fato do Gohan ter ido até a casa da Idol pra treinar as falas do filme, que eles estavam tendo um caso, que a Videl era corna e tal. Eu só não imaginava, gente, que a própria Toei ia levar isso a um nível mais hardcore. Enfim, o Jaco aparece confundindo o Gohan com alguém lá que o Atagashi possuiu e dispara um raio sinistro pra cima do Gohan. Daí a gente descobre que tal Atagashi era só um parasita mental que se funde ao seu hospedeiro, onde quanto mais obscuro for o coração desse hospedeiro, mais forte ele se torna. É engraçado que nesse episódio foi dada uma boa desculpa para não ter a participação do Goku, pois Jaco diz que a missão era ultra secreta. Tá, isso não é lá uma grande desculpa, mas enfim. E é engraçado que até o próprio Jaco faz piadinha entre o Gohan e a tal Idol, dizendo que não ia contar pra Videl que ele tava lá dando uns pega na menina. Enfim, acaba que o Gohan caga pra tal ameaça, o que também ficou bem sem sentido aí pra variar. Sendo que tudo isso foi pra ficar, treinando as falas com a Idol. É, Videl, amiga, tá bravo pro teu lado, viu? E aí a gente descobre que essa parada de treinar era tudo caô e que o Gohan tinha caído no teste de fidelidade mesmo. O tal Barry tinha combinado com a Idol de armar uma cilada para o Gohan, pra que a Videl soubesse e aí pra fuder o casamento dos dois. E se a Idol não fizesse isso, esse filho da puta do Barry ia ferrar com a carreira dela. Mas como a Idol viu o quanto que o Gohan era um cara maneiro, ela desiste de sacanear, impedindo que os paparazzis contratados por Barry flagrassem qualquer cena suspeita. Só que a menina acaba curtindo tanto aí o Gohan, como eu falei, que ela acaba beijando mesmo ele. Então que porra foi essa? Que bonito, hein? Tá destruindo a imagem da família tradicional Saiyajin, mas é aquilo, né? Quem ama, confia. E mesmo com Barry tendo fotografado lá o casalzinho se beijando e mostrando isso pra Videl, ela realmente acredita no Gohan e acha que tem alguma explicação por trás disso tudo. Ou seja, cara, parabéns aí pra Videl, que é uma mulher muito segura de si e pelo visto segura aí do Gohan. Ela confia no seu taco, né, gente? E isso foi legal porque trouxe um pouco de volta da personalidade da Videl, que andava meio sumida aí na série. E não é só isso, a Videl também esculacha o Barry, que descobre também que o Gohan é o grande Saiyaman. Mas nenhuma das chantagens do Barry funcionaram, que fica dando chilique e aí naquele clichêzão que a gente conhece, o Atagashi incorpora o Barry, que vem adoidado pra cima do Gohan, nocauteia ele e ainda sequestra a pequena Pan. Duas curiosidades aqui nesse episódio. A cena onde Gohan e Barry lutam após o vilão sequestrar a Pan é numa estação de TV idêntica à TV Fuji, que inclusive já apareceu no episódio 53 de Dragon Ball GT. Outra curiosidade é que durante a luta também aparece a Torre de Tóquio. É claro que isso não significa necessariamente que existe o Japão dentro do universo de Dragon Ball, ou pelo menos não deveria existir. Enfim, basicamente não tem muito o que dizer aí sobre essa luta. A gente viu que o Barry ganhou duas transformações, além da forma já possuída pelo Atagashi, sendo uma parecida pra cacete com o Ozaru, ou o Super Saiyajin 4, e a outra parecida pra caraca com um desses monstros clássicos, desses tokusatsu e coisas aí da vida. Como o Grande Saiyaman é meio que uma paródia a esse tipo de seriado aí, os tokusatsu, eu acho que essa própria transformação, principalmente na hora que o monstrão fica gigante, é uma referência a esse tipo de seriado também. No final das contas, o Grande Saiyaman vira Super Saiyajin, e o diretor do filme, que tava lá por perto rodando as cenas, chama de Super Grande Saiyaman. E aí o Gohan vence lá o monstrão com aquele Kamehameha, que ele chama lá de outra coisa. O Barry voltou ao normal, o filme do Mr. Satan com o Grande Saiyaman é um sucesso. O Atagashi é novamente preso pelo Jaco, e basicamente é isso, gente, o episódio acaba. Uma outra curiosidade aqui é que o Grande Saiyaman com aquela aura amarela de Super Saiyajin aparece também nos jogos de Xenoverse. Então talvez isso possa ser uma referência aí ao game. Eu também achei legal que o episódio quis dar um foco aí na questão da fidelidade do Gohan. Definitivamente o Gohan é apaixonado pela Videl e pela Pan. Um verdadeiro exemplo aí de pai de família. E a luta dele contra Barry de alguma forma demonstrava isso. Sendo que a Idol, por mais que tenha se encantado pelo Gohan, em momento algum significava algo pra ele ou pra sua família. Então o final mostrando o Gohan como um cara íntegro, lutando pela família dele, pelos que ele ama, foi algo muito bacana. Fazendo jus ao título do episódio e também aquilo que os fãs sempre esperam do filho de Goku. Na verdade, é mais ou menos o que os fãs esperam dele, né? Enfim, a minha maior crítica a esses episódios foi esse foco aí em manter a identidade do Grande Saiyaman não revelado. Eu particularmente não vejo nenhuma coerência em esconder essa identidade, em ficar com medo de alguém revelar, porque tipo, tanto no anime de Dragon Ball Z quanto no mangá, os coleguinhas
coleguinhas de escola do Gohan sabiam a identidade dele como Grande Saiyaman, porque eles viram isso lá durante o torneio de artes marciais. E o próprio Gohan acabou cagando e andando pra identidade dele ter sido revelada. Tanto que ele tirou os óculos e se revelou lá pra todo mundo. Tipo, torneio de artes marciais é aquele típico evento conhecido no mundo inteiro. Então, uma porrada de gente, a partir daí, já sabia a identidade do Grande Saiyaman. Então, considerando a popularidade do torneio de artes marciais, eu particularmente achei essa historinha bem meia boca. Mas isso não desmerece o episódio, gente. Eu achei um episódio bem divertido. Achei um dos melhores episódios envolvendo o Grande Saiyaman. É claro que muita gente quer ver o Gohan atuando como Gohan mesmo, mitando mesmo como Gohan, explodindo cabeças como Gohan. Mas enfim, foi um bom episódio, pelo menos razoável, vai. Espero que tenham gostado dessa análise. Não deixem de se inscrever no canal, gente. Um beijo, até o próximo vídeo.